E nós vamos abrir o Tá No Ar de hoje com Fábio Oliveira, trazendo informações ao vivo de uma tentativa de furto. Aliás, tentativas de furtos numa agência bancária, numa antiga agência bancária, também aqui na cidade de Campinas. Foi de sábado para domingo. Vamos trazer essas informações com o Fábio Oliveira. Tudo bem contigo, Fabião? Boa semana, meu amigo. Grande abraço para você, Júlio, para quem acompanha o nosso Tá No Ar Campinas. Excelente dia, excelente semana também. Já começando com informações aqui direto da Avenida João Jorge, em Campinas. Uma das avenidas mais movimentadas. Todo mundo que mora em Campinas, pelo menos já passou pela João Jorge, já conhece a Avenida João Jorge. E dessa vez uma notícia triste, né? Essa onda de assaltos que tem acontecido aqui nessa avenida. Marcos Gatti vai me acompanhar aqui para te mostrar um pouquinho. Só para a gente ver, Júlio, a movimentação da João Jorge. Essa é a movimentação da João Jorge nesta segunda-feira, né? Plena segundona aqui, né? Movimentação intensa, ônibus, carros, né? Muitos veículos passando. E o que acontece? Essa tentativa de furtos, né? De roubos também, vários assaltos também que tentaram aqui na região no final de semana, aconteceu justamente numa antiga agência bancária, né? Essa agência bancária foi fechada há pelo menos algum tempo atrás. Essa agência tem algumas placas, inclusive de aluga-se. E aí o que acontece? Algumas pessoas tentaram entrar justamente nessa antiga agência bancária para fazer ali o roubo, né, de fios de cobres e também alguns ar-condicionados que estavam ali ainda instalados. Então, o que acontece? Alguns relatos de testemunhas aqui do local disseram que essas pessoas ainda conseguiram levar um aparelho de ar-condicionado. Inclusive, levaram também muitos fios de cobres aqui da região. E você vê também, Júlio, um outro ponto que chama muito a atenção. Eu quero trazer para você essa corda aqui, tá vendo? Ó, bem aqui em cima do fio amarrado, azul aqui. Esse objeto aqui serve justamente para que essas pessoas façam que o entrelace, né, acaba amarrando aqui, puxando o fio para baixo e aí depois acaba cortando os fios de cobre aqui na região onde nós estamos da João Jorge. E os comerciantes aqui, a gente sabe que aqui tem muito comércio, diversos comércios aqui onde nós estamos, pelo menos aqui a gente consegue visualizar muita gente também e os comerciantes aqui já não aguentam mais. Além da agência bancária aqui onde nós estamos, né? Além dessa agência bancária onde nós estamos, existem também algumas outras bancas aqui de salgados, bancas também que vendem outros produtos. E no final de semana, essas pessoas suspeitas, né? Até então tem que tratar como suspeitas, tentaram justamente invadir aqui essa banca onde tem diversos produtos. Tem também aqui uma grande banca de jornal, digamos assim. E aí o que acontece? Eles tentaram justamente fazer aqui o arrombamento da porta, né? O Marcos Gatti está mostrando nos detalhes. Nós vamos chegar até a porta aqui, que eles tentaram forçar essa porta para tentar entrar dentro da banca aqui onde nós estamos. Você está vendo nas imagens detalhadas aí, minuciosas de Marcos Gatti, onde essas pessoas acabaram tentando chegar aqui para tentar entrar, acessar a porta. Nós estamos aqui com o dono dessa banca, que ele vai conversar com a gente aqui, para falar um pouquinho do sentimento que fica, né? Essas pessoas que acabam tentando aqui atrapalhar o lado, atrapalhar o dia a dia. Obrigado por atender a gente, bom dia. O sentimento é de tristeza mesmo, viu? Porque a gente trabalha, fica o dia inteiro aqui para conquistar nosso ganha-pão aqui, aí vem esse pessoal aí para fazer esse tipo de serviço aí. Segurança aqui é zero, Depois que fechou o banco ali, ó, aumentou mais ainda a insegurança aqui. E a gente estava falando também, né, que o senhor estava mostrando pra gente que tinha colocado câmera de monitoramento, né? Essa câmera de monitoramento aqui que o senhor colocou, também levaram justamente, né? Sim, levaram a câmera, levaram duas câmeras, coloquei a câmera ali para monitorar, levaram também. O todo, tentaram roubar o todo também. Isso em quanto tempo? Qual período de tempo? Período de menos de um ano, faz 1 ano e pouco que eu tô aqui, menos de 1 ano, tudo esse ano aqui. Todo esse ano. Essa aqui, a porta foi esse final de semana agora. E a câmera já faz uns 2 meses. E como é que fica, né, a sensação de trabalhar aqui todos os dias e ver, né, que as pessoas estão tentando aí fazer esse assalto, fazer as coisas aqui na banca? Não dorme, né? Você não dorme à noite. Você vai para casa e fica preocupado, perde o sono, preocupado com o comércio aí, né? Porque tem mercadoria, tem as coisas aí. E aí prejuízo é todo da gente, né? Que ninguém vai arcar com prejuízo. Nesse último final de semana eles não conseguiram acessar a banca, né? Não conseguiram acessar nada, não teve nenhum prejuízo então. Não, esse final de semana o único prejuízo é a porta que eu vou ter que consertar, né? O único prejuízo vai ser aí. Tá certo.
Muito obrigado por atender a gente. Ô, Júlio, a gente continua por aqui só para mostrar para quem está em casa, só para você ver aí os detalhes, a porta, o prejuízo da porta. Tem uma estimativa mais ou menos de preço da porta ali, quanto fica? Não tenho, viu? Não tenho. Imagino pelo menos uns R$ 500 aí. E eu vou ter que reforçar, né? Vou ter que colocar um reforço para eles não mexerem mais. Tá vendo, Júlio? Então é o prejuízo para o comerciante, mais ou menos é uns R$ 500 de prejuízo, né, para o próprio comerciante. E para você ter uma ideia, né, além da porta, né, como ele disse aqui justamente, tem também outros detalhes, né, que vai ter que reforçar. Tem que reforçar justamente aqui, porque senão o pessoal acaba justamente invadindo. A gente continua andando por aqui. Vamos mostrar aqui, tem outra banca aqui também, viu, Júlio? Você que está em casa, tem outro local aqui que tem também a questão da insegurança. E olha, para você ter uma ideia, você que está em casa, a gente continua caminhando aqui. É uma banca tradicional aqui da João Jorge, uma banca que está aqui há muito tempo. Só que o pessoal também tem insegurança. A questão da insegurança acaba atrapalhando o pessoal aqui na própria João Jorge. Aqui, ó, a gente vê também o pessoal aqui mostrando. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o que o Zé teve que fazer ali na própria banca. Mas, Zé, obrigado por atender a gente. Zé, queria que você falasse como é que se fica a questão da insegurança aqui, né? Que você está aqui há quanto tempo, Zé? Cara, eu tô aqui há 12 anos já. Nós já fizemos e faz toda hora tudo que for possível pra gente aumentar a segurança, mas mesmo assim tá difícil. Mesmo assim tá difícil. O que você já fez aqui na sua banca para aumentar? Quase que eu blindei. Se todos já roubaram uma vez já. O relógio, você viu ali como é que tá a situação. Tive que pôr corrente, grade de ferro, tive que pôr barreira nas portas todas, mas mesmo assim tá difícil. Você acorda à noite, você perde o sono porque você não tem segurança de ver se eu começo aqui e não saber que não tem ninguém roubando naquele horário. A sensação, né, de saber, além disso, de perder o sono, como é que fica a sensação de estar todos os dias aqui e saber que tem pessoas ainda agindo na má fé, né? Difícil, né, cara? Porque aqui é o ganha-pão da gente, é onde sobrevive daqui. E você tá lá em casa e saber que o negócio tá aqui na mão desses bandidos aí, que pra mim é todos bandidos, perdoe a palavra, é difícil. Mas fazer o quê? Nós é forte, nós estamos aí sempre inventando e procurando cada vez mais segurança. Obrigado por atender a gente, Zé. Então a gente continua aqui, Júlio, mostrando para você que está em casa. Dá uma olhada, vamos um pouquinho mais adiante, Marcos Gatti, só para o pessoal ver o que o Zé, né, aqui tradicional, aqui da João Jorge, né, para quem não conhece, o Zé está aqui há muito tempo, né? Ô, Fabião. Olha só, Júlio, a situação do poste de energia que ele teve que fazer aqui. Dá uma olhada. Não, exatamente. Ele teve que colocar espécie de cadeados aqui, colocar correntes aqui no local, porque é sem condições, né? O pessoal acabou levando 1, 2, 3 vezes. Inclusive, nós temos imagens aí que foram cedidas de uma outra banca aqui da João Jorge, bem próxima aqui a João Jorge, que foi assaltada, quase, né? Assaltada aí. Você vê se tiver as imagens, pode colocar pra gente ver, por gentileza. Você vê aí os dois simpáticos chegando, pedindo ali salgado, conversando com o proprietário, só que eles acabam anunciando o assalto. Então eles anunciam um assalto para o proprietário dessa banca. Ele fala assim, viu, é um assalto. Só que o comerciante já está há muito tempo ali ligado e ele percebe que a arma que os simpáticos estão utilizando é uma arma de brinquedo. E é o momento, então, que os dois simpáticos caem na realidade, ele sai com o facão e os dois simpáticos dão no pé. Para você ver o sistema, né, Júlia? A insegurança dos próprios comerciantes aqui da região. Aqui, mais uma vez, o pessoal teve que colocar corrente, colocar cadeado, porque senão acaba levando, viu, Júlio? Esse relógio aí é aquele que o comerciante acabou de falar para você que ele precisou fazer essas artimanhas para não roubarem mais, né? Exatamente, esse relógio aqui é o que ele acabou de falar. Ele teve que colocar isso aqui porque acontece, pelo menos aí umas 6, 7 vezes já foram levados, já foi levado daqui. Esses dias ele disse, né, que chegou aqui e foi abrir a própria banca dele aqui, só que quando ele chegou para abrir a banca não tinha energia. Por quê? Levaram justamente esse relógio aqui. E aí ele teve que pedir novamente, fazer todo o estabelecimento de energia, colocar relógio, e aí ele falou, dessa vez não dá. Colocou aqui grade, né? Pediu pro serralheiro colocar grade e também corrente aqui no local, viu, Júlio? Senão o pessoal leva. Exatamente. E assim, a gente pede sempre por mais segurança, né? Mas o próprio comerciante que movimenta essa economia da cidade de Campinas, que o pequeno ou grande comércio também da cidade sofre as consequências de uma metrópole, assim como as outras cidades, que é insegura, que precisa de ajustes, que precisa de mais segurança. E que esse pessoal, na verdade, precisa de ajuda, porque, como a gente sempre fala aqui no Tá No Ar Campinas, desde quando Tá No Ar Campinas era no período da tarde, a gente sempre fala com especialistas e expõe a situação. É um problema crônico que é de saúde depois de polícia. Então precisa reaver algumas atitudes e consequências que isso está causando para a cidade de Campinas. Porque a cidade de Campinas é linda, maravilhosa, uma metrópole, cresce a cada dia, que nem eu falo, mas também precisa de ajuda, né? Precisa de melhorias, precisa de mais segurança, precisa de mais tranquilidade para o comerciante. Porque dá uma olhada, ó.
A gente está numa avenida importantíssima da cidade de Campinas, movimentadíssima, só que sofre as consequências. Olha o estado disso. Olha o Fábio Oliveira, ó, trazendo as imagens através do Marcos Gatti e relatando a situação. Ele chegou a falar, Fabião, quanto que custou essa história toda, né, nessa primeira leva de energia que foi cortada dele? Júlio, a estimativa aqui, segundo o próprio comerciante, né, é que a primeira leva de energia aqui que acabaram tirando aqui, pode colocar no papel aí cerca de R$ 1.500, R$ 1.800 para fazer todo o trâmite, né? E depois para fazer instalação, reinstalação, na verdade, né? E depois o que acontece? Teve que fazer aqui justamente um reforço, né? Porque senão o pessoal acaba levando mesmo, leva mesmo. E você vê aqui, ó, também além do reforço aqui, ó, tem o arame, né? O arame aqui, né? Esse próprio arame aqui, porque o pessoal não subir. Porque o pessoal acaba subindo justamente aqui no poste para cortar a parte da fiação lá em cima, Júlio. Ó, lá em cima, lá na parte do poste, foi cortar, cortam. Pois não. Esse arame aí é arame farpado, de seca, que você normalmente usa para barrar boi, cavalo, bezerro, mais é usado em roça mesmo. Marcos Gatti sabe bem, muito bem o que é esse arame farpado aí, mas é um arame farpado de que você usa em seca mesmo. Porque esse aí, se você vier correndo, relar um negócio desse aí, você se machuca seriamente. Então, assim, há essas medidas. Só que fica uma cidade feia, não fica nada agradável aos olhos, né, Fabião? Não tem nada de agradável, viu, Júlio? A gente fala aqui o seguinte, né? A gente conversa com os comerciantes aqui da região, só para você ter uma ideia, como essa matéria, como esse link chegou pra gente. A gente estava passando aqui e aí os próprios comerciantes acabaram parando a gente para conversar, para relatar justamente o que a gente estava falando. O primeiro comerciante que nós falamos, ele falou, não aguento mais. Um ano já, o pessoal acaba invadindo aqui 2, 3 vezes. O Zé aqui, ó, tá mais de 10 anos aqui, mais de 15 anos aqui, e vem falando, relatando justamente a indignação, não só como população, mas também como comerciante, porque já não aguenta mais. É o povo falando que não aguenta mais, não sou eu, não é o Júlio que está falando, é o próprio comerciante, é a própria população falando que não aguenta mais a falta de segurança. É muita insegurança aqui. Como é que fica? O trabalhador chega aqui por volta das 4 horas da manhã, e aí tem dia que chega, não sabe se vai estar com a banca totalmente intacta, porque esses simpáticos chegam aqui e acabam levando a mercadoria. Ou se não, quando não é mercadoria, acaba levando a energia e aí fica prejuízo de pelo menos 2, 3 dias aí sem trabalhar, o que o ganha-pão, né, fica complicado. Para você ter uma noção, a banca aqui do Zé funciona até por volta, até a tarde. Ele chega aqui 4 horas da manhã. Então, ele chega cedinho, bem cedinho aqui, faz todo o processo aqui. Ficou 2, 3 dias sem trabalhar, Zé. O que acontece? Cara, é prejuízo na certa. Pô, você sobrevive daqui, imagina só, você trabalha 20 dias ao mês, menos 3, 17 dias. Pô, já faz falta no seu salário no mensal, né, pô? Fica difícil, cara. Tá vendo só, Júlio? Não sou eu que tô falando. É o próprio Zé que tá falando, é o próprio primeiro comerciante ali que tá falando com a gente também, que prefiro não se identificar. Então, essa é a indignação da população. A gente tá aqui mostrando, né? A gente tá aqui justamente mostrando o que acontece, a realidade, né, dos próprios comerciantes. Não é, porque tá tudo lindo, maravilhoso. Negativo. Aqui tem a falta de segurança. A gente estava aqui gravando um pouquinho antes, Júlio, só para você que está em casa, acho que dá para mostrar lá, Marcos Gatti, um pouco de fumaça ainda. A próprios moradores aqui em situação de vulnerabilidade, que a gente tem que tratar assim, eles estavam passando por aqui, mexendo com a nossa equipe de reportagem, e lá no fundo, colocaram, bem lá embaixo, lá, ó, perto do viaduto Cury, acabaram colocando fogo, né? E aí teve que todo o trâmite de chamar bombeiro, todo o caos, né? João Jorge aqui congestionada, fogo lá no fundo, bem lá debaixo do viaduto, e aí o pessoal teve que chamar corpo de bombeiros, apagar o fogo, e os simpáticos ali acabam saindo de fininho, viu, Júlio? Exatamente. Ô Fábio, a gente sabe fazer reportagem na rua, você com muito mais, né, com mais frequência, obviamente, né? Mas a gente vê uma cidade que a pessoa, por exemplo, toma banho em praça pública. Né? Do nada você está passando pela praça, a pessoa tira a roupa, fica nua e começa a tomar banho em praça pública. Então, assim, há registro, gente. A gente também tem acesso às imagens da Sincamp, às imagens de monitoramento. Claro que tudo com pedido de autorização, mas são imagens feias. Isso enfeia a cidade e deixa a cidade, né, com uma má impressão de quem vem de fora. Vamos para Campinas. Vamos para Campinas? Vamos para Campinas. Aí você chega na praça, a pessoa tomando banho em praça pública nua. Você vai passar com a família, tem que ver toda aquela cena linda. Aí você vai no centro da cidade, próximo do viaduto Cury, uma alça importante da cidade,
é fogo porque pessoas em situação de vulnerabilidade social vão lá e ateiam fogo ou para queimar algum tipo de fiação que tenha furtado, para queimar algum tipo de produto, para se livrar de algum material, vai lá e ateia fogo. Vai precisar a corporação vir lá para poder apagar, já é um gasto desnecessário também. E a cidade vai enfeiando, né? Fica feia a cidade. Então, assim, a gente quer quebrar esse conceito. A gente sabe do aumento do itinerário por parte da Guarda Municipal, sabe o aumento de esforço por parte do poder público, mas a gente não pode tapar os olhos e falar que está tudo lindo, né? Não está tudo lindo, não só na cidade de Campinas, em todas as cidades da nossa região. Não é uma exclusividade, não é uma crítica exclusiva, mas o comerciante está pedindo ajuda. O comerciante que move a estrutura financeira também da cidade de Campinas pede ajuda nesse momento. A gente não pode virar as costas para isso. A gente tem que mostrar essa realidade, a gente tem que apontar onde que está o problema, um dos problemas da cidade. Então é isso que o Fábio Oliveira foi fazer justamente neste ponto, próximo do Viaduto Cury, na João Jorge, onde há esses relatos dos próprios comerciantes, como vocês apontaram, como vocês viram, na verdade, aqui. Fabião, chama de novo a imagem do assalto, explica novamente para a gente, para a audiência rotativa aqui da RFTV, no que aconteceu naquela tentativa. Vamos lá, para quem está em casa é o seguinte, essas imagens nós recebemos agora, pouco, né, de um comerciante também aqui, de uma outra banca bem próxima aqui à Avenida João Jorge. A Jéssica vai colocar para a gente as imagens na tela, o seguinte, dois simpáticos, eles chegam na banca ali como se fosse comprar alguma coisa e acabam ali conversando com o próprio comerciante, falando, olha, eu quero ali um salgado, quero um pão de queijo, e aí eles anunciam um assalto, né, eles acabam anunciando o assalto. Só que o comerciante ali, ligeiro, né, muito tempo na rua, acaba olhando ali a própria arma e percebe que é uma arma de brinquedo, percebe que é um simulacro. Imediatamente ele acaba pegando um facão, que ele fica ali para se proteger justamente por conta disso, acaba pegando esse facão e acaba ameaçando eles no momento em que eles correm. No finalzinho da imagem você vê eles correndo ali na própria avenida. A rua que acontece isso, Júlio, é justamente aquela rua ali, ó, bem no fundo ali, também bem ao fundo ali, ó, bem próximo àquele carro prata. É naquela rua, no finalzinho ali, bem no finalzinho daquela rua, bem próximo à Indec. Então o que acontece, né? Aqui, ó, essa região aqui, o pessoal já não aguenta mais. Região da Avenida João Jorge, região aqui da Vila Industrial, o pessoal já não aguenta mais. O pessoal está estarrecido, né, com a onda de assaltos, com a onda de criminalidade. O pessoal fica até desanimado, mas como o próprio Zé disse, né, eles vivem disso. São 20 dias trabalhando aí, vivem disso, e um dia menos acaba tendo certamente prejuízo no bolso de cada um deles, os próprios comerciantes e também aqui os amigos, né, aqui que ficam aqui ao redor, porque a gente percebe, né, são muitos comércios aqui, e não é só aqui o Zé, o outro comerciante falando, é todo o bairro aqui que fala dessa onda de assaltos que aumentou e muito, mas muito mesmo nos últimos anos, viu, Júlio? A população, né? A população para a gente na rua, né? Para a gente em alguns pontos importantes aqui da cidade e fala da segurança, né? Bairros conhecidos, por exemplo, como Cambuí, que tem a própria Conseg também unindo forças, é um bairro que também está com bastante problema em relação à parte de furto, à parte de roubo. Também a gente tem trazido com certa frequência por aqui. Então não é só na área central, não é só no Cambuí, não é só em bairros determinados ou específicos do nosso município, mas são problemas crônicos que atingem uma cidade, uma metrópole vistosa, economicamente importante como é a cidade de Campinas. Eu quero retomar o tema e eu quero agradecer você aqui de Campinas que se disponibiliza sair da sua residência e ir falar com o nosso repórter. Você que se disponibiliza a tentar resolver o máximo possível do problema que está te incomodando aqui na cidade, que é problema de furto de fios, que é problema de roubo na área central, esses problemas crônicos que nós temos em grandes metrópoles e que em Campinas não é diferente. Essas cenas que nós estamos acompanhando é na João Jorge, é uma tentativa de roubo que aconteceu, 2 suspeitos, como o Fábio Oliveira disse, e esse é um reflexo. Essas aí são imagens de um reflexo de uma cidade que é adoecida por uma sociedade que financeiramente não é, né, privilegiada, por uma sociedade que escolheu o caminho errado, por uma sociedade que escolheu um caminho torto da vida e que paga as consequências, só que para pagar as consequências deles precisam atingir os outros, precisa roubar, precisa furtar.
Então, você estava me relatando, Fábio, em off, inclusive, que nós temos um problema crônico e que a pessoa se disponibilizou em chegar até você, em sair da sua residência, para ir até você, para relatar ainda mais desconforto nessa área central de Campinas, né, meu amigo? Exatamente, Júlio. A gente estava aqui gravando, né, fazendo aqui o link, né? A gente estava fazendo ao vivo aqui aquela hora, no primeiro bloco aqui do Tá No Ar Campinas, mostrando a realidade aqui do pessoal da João Jorge, os comerciantes aqui. E uma moradora aqui da região, ela veio até a gente aqui conversar, relatar, né, que não é só desse lado onde nós estamos aqui também, como eu disse, né, são de todos os lados aqui da própria João Jorge. Ela disse que no domingo pela manhã, outra loja foi assaltada aqui na João Jorge, né, e os moradores também não aguentam mais mesmo por conta do que acontece, né? Segundo essa própria moradora disse, que essa região aqui, a região da Vila Industrial, região aqui da própria João Jorge, ela tem aumentado muito a questão dos moradores em situação de vulnerabilidade, né? E acaba que essas pessoas acabam perambulando, andando pelas ruas aqui e acabam frequentando, acabam dificultando a vida dos comerciantes. E o legal a gente relatar também, viu, Júlio, a força da imprensa, a força da RFTV de mostrar essa questão, a força de mostrar tudo isso da própria população, vir até a nossa equipe de reportagem e relatar também que não aguenta mais. Além dos comércios que existem por aqui, existem diversas residências, apartamentos, tudo isso aqui também, e o pessoal não aguenta mais, porque é o que ela disse, né? Algumas pessoas acabam chegando no supermercado, colocando o carro na garagem e não sabe ali a questão do tempo de fechamento do portão. Algumas pessoas chegaram a já invadir essas casas e aí roubarem alguns produtos que acabaram de ser comprados nos supermercados. Então a gente tem que relatar e ressaltar a força, né, a importância da nossa equipe de reportagem aqui pelas ruas de Campinas, viu, Júlio? Com certeza, Fábio. Te parabenizo, né, pelas informações, pela qualidade, pela imagem do Marcos Gatti, pelas imagens, porque o detalhe, a riqueza dos detalhes de como tudo acontece é através de uma equipe extremamente competente, profissional, como tem aqui a RFTV, como temos no período da manhã com você e com toda a reportagem também no período da tarde. Muito obrigado, Fábio. Parabéns e boa semana para você, meu amigo. A gente se encontra daqui a pouquinho na nossa redação, viu?